Bom dia a todos, corações queridos, que hoje se reúnem mais uma vez para estudo, para reflexões e leitura desse livro tão querido, Pão Nosso, obra trazida pela espiritualidade, o Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier, em que nos disponibilizou material em grande quantidade para refletirmos. E antes dessas reflexões, desses pensamentos, pedimos sempre a Deus por todos nós, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos. Pedimos paz, serenidade, sabedoria e muita calma, muita confiança. Rogamos ao meigo Rabi da Galileia, Jesus, que nos envolva a todos com suas vibrações de harmonia, de cura, de compreensão, assim como agradecemos e pedimos aos mentores e guias espirituais que nos protejam e nos permitam, nessas reflexões, as compreensões necessárias dentro de cada um de nós. Que possamos dar início na mensagem de número 147, que tem como título Não é Só. E é uma carta, que Paulo nos diz aqui aos Colossenses, no versículo 8 do capítulo 3. Mas agora despojai-vos também de todas estas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isto constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem, no entanto, exigem que os serviços da benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a aparecer o que não somos. Muitos confundem a caridade material, na realidade, com a caridade moral. A caridade material é aquela que se ocupa a atender o necessitado com os bens materiais. Nós encontramos no capítulo 13, do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente essa questão sendo muito bem explicada por Kardec, a diferença
do tipo de caridade, da caridade material e da caridade moral. Na caridade material, a gente dá aquilo que tem, ajuda o outro com o que tem, né? Distribui bens materiais. Já a caridade moral é aquela que exige na doação o sentimento ao beneficiado. Então, é o sentimento de fraternidade com o outro. Nessa caridade material, não se dá o que tem, se dá aquilo que se é, na realidade, o que tem dentro do seu coração, o que vai compor a sua vibração. Então, na realidade, aqui ele diz aqui, olha, que na atividade religiosa, principalmente, né, muitas pessoas acreditam que aquela pessoa ela está realizada espiritualmente, ela foi reformada, porque ela se desligou de alguns bens materiais. Ela é aquela pessoa que dá coisa. Então, você fala assim, nossa, fulano é tão bom. Você viu como é que ele doa? Né? Por isso que os pedintes são muito sábios e inteligentes em pedir em porta de templo, né? Porque a pessoa ali, ele quer ganhar o dinheirinho dele lá. Ele está pedindo alguma coisa. E tem gente que é ali que o momento é a única coisa que ela sabe expressar naquele momento, para que até todos possam vê-la mesmo. É aquele tipo de caridade que ele está atendendo uma necessidade dele ainda, não do outro. É do ego, de aparecer, é a própria vaidade muitas vezes, outras vezes não. É realmente atendendo aquela criatura que está pedindo. Mas essa é a ideia da pessoa religiosa, que é aquela, né, que vive distribuindo os seus bens. E Emmanuel nos fala que tem criatura que se despojam do dinheiro, mas não cedem no terreno da opinião pessoal. Não consegue renunciar. Porque é difícil renunciar. Renunciar não dói, é quando a gente cede com amor. Então, são aquelas pessoas que conseguem distribuir os seus bens financeiros, mas não conseguem se movimentar interiormente. Então, a gente lembra muito, né, por exemplo, de São Francisco de Assis, que despojou dos seus bens materiais, de Madre Teresa, de Condessa Paula, mas eles não apenas davam bens materiais. Muitas vezes fica ali a pessoa fixada, que São Francisco se, né, desfez da fortuna dele, que Madre Teresa saiu lá do conforto dela, né, assim como Condessa Paula. Mas não é isso que chamou aquela multidão. Não foi distribuição de bens materiais, porque os bens acabaram. O que eles ofereciam que atraía tanto? O amor deles. Eles aprenderam a renunciar dentro deles às dificuldades em favor do próximo. Então, isso sim é um esforço sublime, né? E muitos não sabem. Vivem segundo as suas vontades e não em nome da vontade de Jesus. Por isso que Emmanuel nos alerta aqui para que nós não nos paralisemos no terreno da doação material. Isso aí é um alerta para conseguirmos, né, doar dentro do terreno pessoal. O que eu posso abrir mão? No terreno material eu consigo abrir mão desse dinheiro, dessa blusa, desses alimentos, desse calçado, né? Consigo abrir mão de um espaço físico, mas dentro de mim, o que eu abro mão? Eu abro mão de alguma coisa? Eu consigo flexibilizar? Eu abro mão, né, dentro do meu coração, da minha raiva, em nome de Jesus, de um palavreado ainda malicioso e torpe. Isso é comum do mundo. A gente vai vivendo e vai tendo vícios de comportamento, inclusive vícios de vocabulário daquele local, daquela sociedade, daquela comunidade, da casa, da escola que a gente vai, a gente pega vícios de vocabulário.
mas não é um movimento que nós vamos ter que mudar? Nós não temos que nos reeducar? Então, será que a gente não pode abrir mão de certos palavreados? Então, Emmanuel nos fala aqui, olha, inúmeros, né? Nós vamos ter que aprender a dar de nós mesmos e pararmos de negociar com Deus. Né? Negociar com Deus, porque muitas vezes a gente fala, puxa, meu Deus, se eu não viu o que eu estou fazendo, se eu não viu o que eu estou doando, se eu não viu o que eu estou me esforçando, isso é negociação. Ainda. Quer dizer, podemos iniciar dessa maneira, por disciplina, mas depois nós temos que fazer sem nenhum tipo de interesse oculto. Então, Emmanuel nos fala aqui que o próximo passo, né, quando nós despojamos de tudo aquilo que não condiz mais com o discípulo de Jesus, nós começamos a compreender que não basta só se despojar de coisas materiais, mas é preciso dar o melhor de nós mesmos, não é? Nós precisamos entender que nós somos depositários de Deus. Aqui não importa se somos ricos ou pobres. Todos somos depositários de Deus e temos o que doar de nós mesmos. Sempre temos. Nós vamos lembrar, em Atos dos Apóstolos, Paulo e Pedro, né? Nos contando lá no capítulo 3 de Atos, e versículo 6, em que eles se encontravam num determinado momento e viram um homem que não andava. E esse homem esmolava. E o que ele disse? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E ele deu da vibração dele, do fluido dele, para que o outro se curasse. Que possamos, então, estarmos atentos, muito atentos, a essas máscaras que nos habituamos a fivelar, de modo a aparecer aquilo que não somos. Porque quando descobrimos, na nossa autoavaliação, o que não realmente ainda não somos, dói. Dói muito não sermos aquilo que gostaríamos de ser na essência. Muita paz, muita verdade espiritual na vida de cada um. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.